Boa noite, que delícia a gente estar aqui novamente. Passamos aí alguns meses sem estarmos aqui, mas corre de escola, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí chegou agora março, a gente respirou, a gente está na calmaria novamente. E estamos aqui hoje com duas pessoas maravilhosas. Jonathan Pache, nosso convidado. Vamos ler um pouquinho, né? Gestor empresarial, professor de matemática, afinal de contas esse blog é sobre educação, é sobre professores, é sobre vida de professor, né? Engenheiro, palestrante, consultor de escolas, gestão de escolas, desenvolvimento, fundador do grupo Força Máxima. Sou eu. De educação. Muito obrigada, Jonathan, por estar aqui, por atender esse convite. A gente quer muito falar com gestores, com empreendedores, com educadores. Então esse canal aqui é para a gente mesmo desabafar, falar, brincar, falar sobre os nossos amores, nosso amor pela educação, nossas angústias, porque eu acho que o que é para mim é para você, para todo mundo. E Alex Assis também. Opa! Gestor, um monte de coisa. Fala um pouquinho sobre você. Sou eu. Alex está aqui um pouquinho para poder também conversar com o Jonathan, né? Porque a gente tem muito papo em comum, a gente vive também da educação. Acaba que todo mundo se conhece, né? Vai puxando. Vai conversando e conheço meus Os bastidores aqui estão ótimos. Não, você é da onde? Não, você é daqui. Você conhece aqui. Acabou que todo mundo conhece todo mundo. Puxou. Todo mundo já passou um pouquinho por alguém que conhece alguém, né? E eu acho que... Mas é café e educação. Pronto. É isso, é sala dos professores, tem que ter café, né? Tem que ter... Eu te conheço de algum lugar, eu conheço... É verdade. Sempre acontece isso. Esse mundo que é uma azeitona. É isso, é sobre isso. E aí, Jonathan? Olha, eu tô tentando desde o ano passado falar com o Jonathan, né? Participei de um congresso do Força Máxima. Educativo, ano passado foi até influencer, ele me mandou um link aí de cupom da Fabia. Legal, desconto especial da Fabia. Eu me senti, olha, o cupom da Fabia, vamos fazer a inscrição e foi muito legal. Nossa, foi assim, muito enriquecedor, né? Assim, além do Jonathan juntar muitos empreendedores que trabalham com material de educação que a gente pode levar para as nossas escolas, muita gente pensante, muita gente, as minhas professoras, a gente lotou um bancão lá, que eu levei o time todo. Legal. E elas assim se alimentaram com muita coisa boa e que a gente até conversou lá naquele dia, é uma carência do Rio, né, Jonathan? É verdade. Então, primeiramente, parabéns pelo Congresso Educativo. Vamos ter novamente aí uma edição agora. 8 de junho de 2024. Olha aí, 8 de junho de 2024. Coloque na sua agenda. Vamos ter uma edição no Rio e é super importante. Se eu não me engano, vocês são o único no Rio que estão movendo esse... Para fazer desse formato. A gente está fazendo São Paulo agora, que é em março, 12 de março, né? A primeira vez fora do Rio, mas a gente começou aqui no Rio. E feira com congresso juntos aqui no Rio. Agora, eu acho que só a gente faz. Há um bom tempo atrás, a Futuro Eventos fazia. E vinha sempre, né? Eu participei de todos. E aí depois a gente ficou carente. E aí, quando a gente começou a querer juntar gestores, eu falei, cara, vamos tentar fazer um evento aí, vamos falar, maior evento do Rio de Janeiro de educação, com feira, com congresso. E aí, no primeiro ano, a gente conseguiu o professor Clóvis, e ano passado, o professor Leandro Carnal. Aí, nada mais, nada menos. Foi muito aí consolidou. Legal, foi. E assim, eu acho que é um carinho que o professor tem que ter, sabe, que o gestor tem que ter. A gente precisa estar atualizado, a gente aprende muito mais em troca, né, do que nos bancos escolares, né? A gente aprende trocando experiência, trocando informações, vivência, histórias. E no congresso tem isso, né? Quando você coloca o peso do congresso, você tem os bastidores, você tem os corredores, você tem o almoço, você tem aqueles... Entre uma palestra e outra, você conhece Fulano, Beltrano, começa a se encontrar. E aí,
tem o network, né? Que você começa a trocar ali. E assim, eu acho que assim, nossa, pra mim, já ganhou meu coração. Quando falou que tem congresso no Rio, e eu fosse a pessoa que faz a iniciativa, é o congresso. Vocês fazem sozinhos, Joana? Sim. Sozinho. Legal. Esse ano a gente abriu, assim, geralmente o que banca o congresso são os expositores, né? Sim. A gente acaba abrindo muita gratuidade, né, para gestor, para fomentar mesmo o gestor aí. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem poucos professores que querem investir na sua própria carreira. Então, para um professor chegar e pagar ali, é mais difícil, né? E o gestor, olha aqui, foca em mim. Jonathan, eu não levei todas as minhas professoras? Levou todas. A escola pagou. O gestor precisa ter esse incentivo, porque se a gente não der o primeiro passo, sabe? É verdade. A gente só consegue desenvolver um processo de educação bacana se o nosso professor tiver em constância mudança, sabe? Se alimentando, fomentando. Então, assim, o gestor ele precisa estar atento o que está acontecendo em volta dele e não deixar de aproveitar essa oportunidade. Tem no Rio de Janeiro, sai correndo e coloca, porque assim, como tem em São Paulo, Florianópolis, né, Porto Alegre, cara, já é mais difícil você transportar todo mundo. Eu já levei de van para São Paulo todo mundo, mas é mais difícil. Mais então difícil. A gente não pode perder a oportunidade como tem na nossa escola, né? Assim, e o que acontece? Aí as nossas primeiras 2 edições, a gente não abriu para expositor concorrente do Grupo Força Máxima Educação. Então hoje a gente tem todo o sistema de ensino, bilíngue e projeto de vida. Então qualquer expositor lá não poderia vender esses materiais. E para esse ano a gente decidiu abrir. Então a Somos está praticamente confirmada, né, e o bilíngue, outros grupos, né, outros materiais vão estar presentes, porque como cresceu muito... Hoje o material de vocês é da Somos? Não é deles, é próprio. Tá. Hoje nós temos a franqueadora, e aí no processo da formatação da franquia... Então, sem querer te interromper, já te interrompendo. Como é que começa o Força Máxima? Bom, vamos lá. Força Máxima, eu era professor de matemática e decidi abrir uma escola. Lá na Baixada Fluminense, lá em São João. Isso, eu era professor de Duque de Caxias e essa escola que eu dava aula aí em Caxias falou assim, pô, beleza, eu posso te licenciar a marca, você pode usar essa marca. Pode falar qual era essa escola ou não? Não é melhor? Pode? Não? Pode. Então qual era a escola? É o Futuro VIP. Legal. Futuro VIP, Marcelo Xavier, José Francisco, me possibilitaram me deram essa oportunidade de abrir um Futuro VIP na época, né, em 2008. E aí a gente já tinha em São João, já tinha em Caxias e tinha na Vila da Penha. Então a gente foi para São João, que é um município próximo que fazia, né, barulho também da marca ali. E a gente foi um sucesso absoluto. A gente logo no primeiro ano a gente teve muita procura, a gente teve muita aprovação. No ano seguinte, em 2009, a gente já abriu o Vilar dos Teles, que era o mesmo município, mas assim, né, entendendo ali a região, o público não saía de Vilar para São João, então a gente, tá aqui pertinho, os mesmos professores saem daqui, vão para lá, uma diferença de 15 minutos de deslocamento, né? Então a gente fez ali, e aí a partir, né, de 2012 a gente abriu Nova Iguaçu, aí eu já comecei influenciado pelo Flávio Augusto, né, geração de valor, falando muito sobre franquia, eu comecei assim, acho que eu vou pro lado de franquias. E o Futuro VIP era licenciamento da marca, né? É um pouco diferente do lado. E eu queria ter minha marca própria, então já comecei ali a trabalhar em paralelo o Futuro VIP Força Máxima, Grupo Força Máxima, já comecei e essas 3 escolas fazem parte do Grupo Força Máxima, e até que quando o contrato finalizou, você encampou a sua marca. Mas você sempre quis empreender? Porque você é professor, você vai lá fazer sua faculdade de matemática e de repente você fala, não, quero empreender, quero ter o meu próprio negócio. Foi assim, vamos lá, eu fiz engenharia, na verdade, na UERJ, fiz engenharia, estava trabalhando já 2 anos como engenheiro, e aí eu dava aula em pré-vestibular à noite. Eu trabalhava de manhã como engenheiro, né, e à noite para fazer renda extra, pré-vestibular à noite. E apaixonado por dar aula. Vício, né? Estava mais cansado. Cachaça, é a cachaça. Você fica mais cansado, mas era a melhor parte do dia. E até que chegou um momento que eu tive uma proposta muito grande para sair do Brasil, para trabalhar como engenheiro mesmo, e recebi a proposta para ser professor do Futuro VIP de ponta a ponta. E aí eu falei, cara, eu vou ser professor, para desespero do meu pai.
Eu Cara, eu já deixei de passei lado por isso também. Sabe? a Eu passei pra oportunidade. engenharia e meu pai falou assim, cara, eu não tô acreditando. Não, passei, cursei, fiz tudo. E aí, quando eu decidi, né, dar aula, e aí lotei de pré-vestibular e tal, aquilo tudo, eu falei assim, pô, vou fazer a licenciatura. Na verdade, eu fiz uma complementação pedagógica em matemática para tirar a licenciatura. Entendi. Aí, 6 meses depois eu tirei a licenciatura e emburaquei da aula. E aí dei aula. Que ano que tem a virada da marca para deixar de ser Futuro VIP para ser Força Máxima? 16 para 17. 16 para 17, legal. E deixa eu te perguntar, uma das coisas bem importantes que eu escutei agora na tua história, você sempre quis empreender. Isso. Porém, faz muita diferença quando você foi de sala de aula, não faz? Eu estava em sala de aula e eu gostava muito de dar aula. Mas eu falava assim, cara, eu não vou conseguir dar aula do jeito que eu dou, no ritmo que eu dou, até meu final de carreira. Não vou. Então, assim, final do ano minha voz já ficava mais rouca, meu ombro doía muito. E eu era muito bagunceiro, professor muito bagunceiro, muita energia. Eu falei, cara, eu não vou conseguir levar isso. E eu via os professores na sala, de professores mais antigos, já cansados, né? Já. Falei, pô, não é por aí, tô curtindo agora, eu acho que é o momento. E eu falava assim pra minha esposa, né? Eu falava assim, amor, eu não sei o que vai acontecer, se vai ser uma empresa de engenharia, se vai ser uma oportunidade, porque tinha muitos amigos também, trabalhei, né? Trabalhei no BNDES, então eu tive mentores lá que me ajudaram muito na parte financeira, essa organização toda. E dando aula, eu falei assim, não sei se é na área escolar, se na área de engenharia, mas eu vou ter uma empresa. E aí, né, em 2007, né, o José Francisco, numa reunião de professores e coordenadores, nessa época eu já era coordenador, 2007, coordenador de turma preparatória, e aí ele falou, ó, quem quiser abrir um Futuro VIP, conversa com a gente licencia a marca. Licencia a marca. Aí tu falou, é comigo esse negócio. E tu começou sozinho? Não, até hoje eu tenho meu sócio, Pierre, professor de física, que foi meu professor. Legal. E trabalhava contigo no Futuro VIP? Trabalhava comigo lá, gente, professor de sala de aula. Legal. O primeiro mesmo, que quando a gente abriu, eu tive mais um sócio, o professor Rafael Roquete, que não é o Roquete da educação, né, mas ele também tem esse sobrenome, de biologia, então abriu eu, Pierre de física, Roquete de biologia, a gente abriu o primeiro Futuro VIP licenciado, em 2008. Entendi. Só tinham 2 futuros VIP na época. Né? E essa questão de vocês serem professores e empreender na educação faz a diferença porque você entende o outro lado da sala de aula também. Isso. Você consegue enxergar as outras possibilidades que pode. Hoje eu enxergo pontos positivos e negativos, né? Isso. Positivo é que inicialmente você foca 100% no pedagógico e acha que tudo vai funcionar só com o pedagógico. E você precisa de marketing, comercial, planejamento estratégico, tudo, então, assim, tudo. E quando você é professor e abre uma escola, você não olha para nada disso, né? Então, foi assim, eu demorei uns 3 anos para largar a sala de aula. Tipo, depois de 3 anos eu falei, tá, vou largar. Eu demorei mais 2 anos para largar. Porque... Para se dedicar exclusivamente à gestão. Isso, porque eu comecei, a gente abriu 1, 2, 3, 4, na quarta escola, eu falei assim, cara, ou eu dou aula ou eu... A quarta já era Futuro VIP ou já era... ainda era Futuro VIP ou já era... Foi um pedacinho Futuro VIP, mas já virou Força Máxima. Que era da onde? São Gonçalo. São Gonçalo. Então você abriu São João, Vilar, Caxias, Nova Iguaçu São Gonçalo. E São Gonçalo. Aí a gente fez a virada. Entendi. São Gonçalo pegou a virada. Porque São Gonçalo a gente... Ainda é aquela unidade de São Gonçalo, que é a dele. E do Shopping Partage, antigo Colégio Califórnia. A gente comprou a escola no meio do ano. Entendi. Fez a virada Então, no meio do ano, vai deixar de ser Colégio Califórnia, o Futuro VIP comprou, aí na próxima campanha já foi. Já foi. Entendi. Aí deu uma confusãozinha, porque, 3 nomes, né? Em menos de 6 meses. Califórnia, Futuro VIP, Força Máxima, mas fluiu. E de onde surgiu Força Máxima, o nome? Cara, o nome surgiu da camisa. No Futuro VIP tinha uma camisa de uma turma especial, que era uma turma Força Máxima. Entendi. Depois era a turma F. Então tem que pagar royalties pro Zé Francisco e pro Marcelo. Entendi. O resto da vida, viu, Marcelo? O Marcelo sabe, eu encontrei ele no Inspira, né? A gente foi uma reunião, o Marcelo tá no Inspira lá, cara, genial.
E aí todo mundo, pô, você conhece o Marcelo? Eu falei assim, o Marcelo foi que deu o meu apelido. Meu apelido enquanto aluno, né, e professor foi Jojo. E foi numa aula do professor Marcelo Xavier que ele, né, eu falei Jonathan, ele não entendeu muito bem, né, Jonatas, eu não, Jonathan. Jojo. Então eu vou te chamar de Jojo, que é mais fácil pra mim. Aí pegou. Aí fiquei muito conhecido como professor Jojo. Legal. Em maior carinho. E aí o nome, né? Pô, queria pegar um grupo do Futuro VIP que fosse assim mais forte. E aí na camisa tinha, eles não usavam esse nome assim, né? Era uma camisa que tinha Força Máxima. Falei, pô, esse nome aí. Eu quero que a nossa unidade seja Força Máxima. Legal. E aí eles usavam muito Turma F na época, né? Então aí eu fui pra Força Máxima. E aí depois eu licenciei, tudo direitinho. Hoje Força Máxima está com quantas unidades? 14 unidades operando. Estado, Temos assim, a mais distante é Nova Friburgo. Estive lá. Quantas próprias e quantas franquias? 9 próprias e 5 franquias. Quantos alunos na rede, Jonathan? Estamos quase batendo 5 mil. Legal. 4.986. Legal. As escolas em si, elas não são grandes, né? Eu sou da época que uma escola, né, o Futuro VIP, chegou a ter 2.800 alunos. Uma unidade, né? Uma unidade. As escolas antigamente eram assim. E hoje eu visito muitas escolas, converso com muitos gestores que falam assim, pô, essa escola já teve 1.500 alunos, hoje tem 300, hoje tem 400. Eu fui no Nosso Lar no MEI com 3.000. O Nosso Lar era uma cidade. 3.600 alunos. Agora eu fico pensando, como que administra uma micro... Você imagina o seguinte, porque são 3.000 e quantos você falou? 3.600 alunos. São 3.600 alunos. Aí você tem quantos empregados? Professores, aí família. Quantas pessoas no acesso àquele prédio por dia? Você está falando de mais de 6.000 pessoas. Você pode brincar. São 6.000 pessoas. Tem cidades no Brasil que não tem 6.000 pessoas. Fizeram na época parceria com a Estácio. Então tinha sim, Estácio. E era uma Estácio que era gigantesca. Eu cheguei a estudar lá, era gigantesca mesmo. O trânsito ali ficava impossível. Realmente, as escolas depois dos anos 90, elas mudaram o perfil, né? As escolas diminuíram. Pulverizaram? Acho que assim, aumentou muito, né, a concorrência. Tem muita marca, tem muita escola. Acho que isso daí ajudou a dividir o público. Mas você acha que as redes vão dominar? Bom. Não, é porque isso é uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Que eu acho que eu cheguei até a conversar isso com você, Fabi, que às vezes eu acredito que o Fundi 1, aliás, muito mais o Fundi 2 e o médio, o Fundi 1 talvez menos, mas o Fundi 2 e o médio, as redes vão assumir geral, porque você não vai conseguir concorrer. Hoje, eu acho que hoje assim, é preocupante, inclusive que eu vou falar aqui, porque a mensalidade cobrada é muito baixa por essas grandes redes. E quando um pai olha uma rede cobrando R$500, R$400, e um colégio de bairro, às vezes cobrando um pouco mais, e ele não consegue mostrar o valor dele com uma campanha de marketing, com o número de aprovações que uma rede consegue, né? Então eu fico pensando que para as escolas de bairro vai ser cada vez mais difícil concorrer por conta do que nós estamos vivendo atualmente, que eu não acredito ser sustentável, tá? Eu acho que essas grandes redes que estão botando o preço muito abaixo, eu acho que isso não é sustentável, não é. No longo prazo, você acha isso? No longo prazo isso vai desmoronar. Só que talvez o colégio de bairro não aguente até lá. Porque pode acontecer o que aconteceu com as academias, né? Sim. E aí você tem uma Smart Fit que cobra muito barato e o cara que tinha uma academia de bairro não consegue de forma alguma competir com ele. E uma estrutura boa. Uma estrutura boa, exato. Então a gente tem hoje marcas, né, que não precisavam cobrar o que cobram e vão por essa linha de preço. Mas o número, né? Que eu não concordo de forma alguma, né? O meu formato, apesar de ser rede, é franquia. Então cada CNPJ é um. Né? Então a gente tem, eu tenho um sócio
em Nova Iguaçu, que é só em Nova Iguaçu. E acaba tudo Você é sócio da unidade? Desculpa, Fabi. Você é sócio da unidade também junto na franquia ou não? Sou, eu tenho Em todas as franquias? Não, na franquia não. Vamos lá. Todas as escolas a gente chama de franquia, independente se são próprias ou não. A gente trata igual, tem o mesmo serviço, as mesmas reuniões, tudo, processo, tudo. Todos os processos iguais. Não Legal. é porque é própria que muda. Porque para a franqueadora ficava difícil tentar conciliar, não, essa é de um jeito, essa é de outro. Sim. Então a gente preferiu, não importa se é minha ou se é de um franqueado, a operação é igual. E então eu tenho participação em Nova Iguaçu, por exemplo, que eu e o Pierre nós temos 75% da operação. Na Barra a gente não tem nenhum por cento da operação. É 100% franquia mesmo. E tem que rodar igual. Só que o colégio em Nova Iguaçu ele tem que ser bom para o meu sócio que está lá, que tem os 25%, e tem que ser bom na Barra porque é o franqueado. Eu tenho como franqueadora. E se der errado, que a marca que deu errado é o Força Máxima. Isso. Né? É o Força Máxima que fecha. Isso. Então, assim, apesar de ser rede, eu tenho que lutar localmente pela lucratividade daquele ponto. Eu não consigo fazer o que outras redes fazem, que é, tudo bem essa unidade ser deficitária, porque tem outra que vai compensar. Mas aí a rede, que tem muita característica de grupo econômico. De grupo, de grupo econômico. Aí consegue fazer dessa forma. Compensa no outro lado, né? Compensa. A gente não tem como compensar. Então eu configuro na sociedade de 9 unidades, na editora e na franqueadora. Então eu tenho, assim, meu grupo. Tu dorme que horas? Tu dormes? Tu dorme? Olha, como é que é o nome da sua esposa? Vivian. Vivian? Que é isso? Ele dorme? É difícil. Tem filho, família, ministério, enfim, tudo isso aí na conta. É isso aí. Deixa eu te perguntar. Hoje, o Força Máxima tem 14 unidades, né? Todas rodando, legal. Quais são as bases que vocês atendem? Pré-escola, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio? A gente tem educação infantil, não são todas as unidades, a maioria não tem educação infantil, acho que apenas 5 ou 6 unidades possuem educação infantil. Já vai responder quase a minha pergunta agora. Isso. Somente uma que é a partir de 2 anos, a outra é só 4, 5 anos. Pré-escola, né? Então, assim, educação infantil 2, 3 anos, eu acho que só que a Betac faz hoje, tá? Essa modalidade. O nosso forte mesmo é anos iniciais, finais, médio e militar. Então a gente tem essa pegada forte. Todas as outras possuem anos finais, iniciais, finais, médio. E onde que você consegue enxergar o grupo Força Máxima rodando perfeitamente e onde tem mais dificuldade? Ou não tem dificuldade em nenhuma base? Ou tem dificuldade em todas? A dificuldade tem, é sempre desafiador. Cada segmento tem seus desafios. Mas assim, a gente se sente muito confortável nos anos iniciais, tá? E ensino médio. Os anos finais, de 6º a 9º, é o filho do meio. Então a gente ainda fica tentando quais são os diferenciais para esse público, né? Porque assim, nos anos iniciais é muito claro, a operação para a gente é muito, sabe, muito nítido o que a gente tem que fazer, o que o pai espera. Então a gente tem uma série de diferenciais que casam com essa faixa etária. E no ensino médio também, preparatória, aprovação, né, mas não é uma preparação massiva assim, né, massacrante. A gente é um colégio preparatório que se preocupa com o acolhimento. E esse é o ponto. E a gente faz isso bem. O ensino fundamental, anos finais, é essa transição que pra gente é o mais desafiador. Então a gente tem o 9º ano ali preparatório, né? A gente já tem ali uma divisão de quem quer ir a partir do 8º ano, de quem quer ir para o militar, quem quer ir para o regular, que a gente chama, né, para o civil. Mas eu acho que o desafiador é do 6º ao 8º, assim, né?
até o 9º para falar o segmento completo. Mas do 6º ao 8º é o mais desafiador para a gente. E rodando com o modelo de franquia, educação infantil vai legal, vai bem? Então, menos do que do fundamental, do primeiro ano para cima. Né? Isso é mais difícil, porque tem muitas características locais, de mão de obra, do que é importante para aquele público da região. Que muda muito, né? De bairro para bairro. Muda muito de bairro para bairro. Então, assim, não que os outros segmentos não tenham que ter as suas adaptações, porque existe. Essa história de falar que franquia tem que ser 100% engessado, não vende na educação. Tem diferença. O posicionamento no Colégio da Barra que a gente tem vai ser diferente no Colégio de São Gonçalo. A forma que eu vou atender o pai é diferente, o que eu vou mostrar dentro da escola é diferente. Então, apesar de ser educação, apesar de ser força máxima, a gente tem que entender o público que a gente está falando. Quando a gente for para São Paulo, quando a gente for para o Nordeste, quando a gente for para o Sul, então, apesar de ser uma franquia e ter um cerne, né, a gente definiu bem qual é a espinha dorsal que a gente não topa mudar. E a gente definiu aquilo que é maleável de acordo com a região. Então, o que a gente mais escuta aqui é diferente. Quando eu vou conversar com qualquer diretor do Força Máxima e a gente começa a conversa, aqui é diferente. E a gente decidiu não fechar os olhos para essa fala e tentar entender a fundo o que era diferente. Então, eu fui diretor de unidade de São João, Vilar, de Nova Iguaçu, e de São Gonçalo eu já não fui tanto. E eu percebi que existem certas diferenças nos públicos. Então, quando vem um diretor, ou até mesmo um franqueado falar, pô, aqui é diferente, aqui não está funcionando, a gente olha e a gente começa a entender que um criativo que roda bem, que performa bem no marketing digital de uma região não vai performar na outra. Então, por exemplo, uma coisa assim muito básica, né? Nossa escola em Laranjeiras, nenhum criativo do militar rodou. Inclusive, não tem turma de militar lá, não tem procura. E se botar qualquer propaganda de militar, você repele o público. Porque o desejo do moleque do ensino médio que mora em Laranjeiras não é fazer concurso militar. Não é. E qualquer coisa que se associe com militar, na visão deles, é ruim. Então a gente hoje não trabalha absolutamente com nenhuma comunicação visual de militar para a unidade. Foi uma coisa que a gente viu. E quando a gente vai para franquias, por exemplo... E são coisas que a gente descobre lá na hora, né? E a gente está se consolidando ainda, né? A gente tem hoje franquias, né, mais consolidadas e a gente entende o momento que cada franquia passa. A gente pega uma mais conhecida, né, o McDonald's, né, e fala, poxa, a franquia do McDonald's. Uma que é produto, né, diferente serviço, então tem algumas variações. Mas não vende carne bovina na Índia. Mas até o McDonald's ele vai criar, né, coisas diferentes para atender o público ali, né? Vai ter o queijo, o Quefort na França, porque não adianta você não querer botar nada, porque os caras são, né, muito nacionalistas ali, precisa ter uma pegada para poder ter entrada. Então a gente sabe que para botar o jeito de força máxima de ensinar, a gente vai precisar em algumas regiões fazer algumas adequações, né, à realidade. Os produtos rodam, os produtos de educação rodam em todas as unidades? Tipo assim, o mesmo produto que você tem numa unidade, tem em outra? Assim, se eu for falar que a turma militar é um produto e ela não roda em Laranjeiras, então assim, não roda. Não, mas que eu digo assim, agenda eletrônica, cardápio... Sim, tem assim, aplicativo. Eu tenho regiões que são mais engajadas e outras menos, né? Mas assim, no todo funciona. E quando surge a ideia de você montar a sua editora, ter seu próprio material, eu perguntei se você era se tinha Somos nas suas unidades, você falou que não, vocês têm material pronto, né, próprio. Quando é que surge essa ideia de fazer seu próprio material didático? Quando a gente estava na consultoria da Xerto, né, que foi a empresa, né, do Marcelo Xerto, né, campeã aí no mercado, pioneira no mercado de franchise. Sim. Que faz esse serviço de formatação de franquia, então a gente contratou. Eu fiz a universidade de franquia deles, né, e eu falei, cara, eu vou conseguir fazer isso tudo. Eu acho que é um pouco disso também, a universidade serve para isso, para você entender que, é grande, não vai dar para eu abraçar isso sozinho, criar todos os manuais, rever toda a operação, financeiro, tudo.
Então, senti a necessidade de contratar essa consultoria. E aí, né, nas reuniões, a gente viu que seria importante ter um drive de entrada, que seria a venda do material didático, que é para a consolidação da metodologia de ensino. Então, eu poderia fazer, no primeiro momento, algo mais rápido para rodar, que seria a parceria com algum sistema de ensino. E a gente iniciou com a Eleva. Tá? Então, o primeiro ano de franquia a gente não tinha. A gente demorou 3 anos para elaborar o material próprio. No 4º ano, a gente implantou o nosso material de ponta a ponta, já com educação infantil, ensino médio, tudo, com um projeto de vida, com um programa bilíngue. Então foram 3 anos trabalhando forte. Aí no 4º ano a gente implantou. E o teu material vai da educação infantil até o ensino médio? Sim. Sim, o projeto de vida também, da educação infantil até o médio. Eu vi, tão bonitinha, Life, não é isso? Isso, Life, e agora na educação infantil bonitinho. A gente lançou o Afeto. O Afeto eu vi no lançamento do educativo. O Afeto é o socioemocional o projeto de vida da educação infantil. Muito legal. Tem os 4 livros, os 4 volumes. E o bilíngue, né? Eu sou muito educação infantil, né? Toda vez Total. que falo. Toda vez. Olho brilha. Impressionante. Logo nervosa, quando falo de educação infantil. E aí a gente abriu, né, o bilíngue também, só que aí só até o 5º ano. Aí entra naquilo que eu te falei, pô, de 6º em diante, como é que a gente faz, né, para botar um bilíngue que realmente converse? Porque o aluno que entra no 7º ano, que nunca fez inglês, vai entrar no meu bilíngue ali como? Então fica mais difícil, tendo já os professores especialistas. Até o 5º ano a gente consegue fazer pela metodologia Clio, consegue fazer um apanhado, um resgate, a gente faz muita coisa pro... Hoje vocês são bilíngues. Programa bilíngue. A gente não pode falar que nós somos bilíngue, porque... Eu acho que é muito complicado isso, assim. Falar que é bilíngue, assim, de fato, é mais difícil, né? As escolas que usam essa nomenclatura às vezes não conhecem, né? Sim. Então, assim, a gente tem usam de forma errada. A gente tem um programa bilíngue, a gente tem inglês todos os dias, tem unidade que tem 2 tempos por dia. Tem quem está no integral, né? Tem de manhã e tem à tarde também. Então, assim, Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estava aqui pensando na sua trajetória e lembrando a trajetória de outros donos de escola que eu conheci ao longo da vida. E eu não conheço nenhum dono de escola que não tenha sido professor antes. Eu não conheço. Eu estava na sala de aula e começou a empreender também. O que é maravilhoso, porque ele conhece de fato como é que funciona. Mas, por outro lado, é muito ruim porque ele não é um gestor. Sim. E aí, eu imagino que todos os seus franqueados sejam professores também, ou sua grande maioria. vamos lá. Como é que você lida com essa virada de chave do treinamento, dessa mudança de mindset desse gestor, desse professor que vai se tornar gestor, desse colega de profissão para se tornar chefe, líder de uma equipe? Como é que vocês preparam, ou de repente tem alguém assistindo a gente, interessado na franquia do Força Máxima, é professor, tem o sonho de empreender, e fala, mas como é que eu não me sinto capaz? Como é que vocês trabalham para fazer essa virada de chave? Então, a gente tem 2 modelos, né? As pessoas, quando vêm da educação, têm uns desafios, e quando vem administrador, né, empresário, que já tem outros negócios, quer ter escola, são outros desafios. O ponto é que no nosso modelo, a gente vai treinar uma pessoa para ser o diretor da unidade e ele vai responder, que é o formato que eu uso nas minhas. Eu sou o franqueado, mas eu não atuo diretamente em nenhuma das minhas unidades, mas já atuei. Mas para eu hoje conseguir ter 9 unidades, eu não posso mais ter um processo dependente de mim. Então eu dou carta branca para o diretor da unidade e o que a gente faz são reuniões semanais. Então toda semana a gente tem uma reunião, não só com os meus, com todos. Então eu passo a dar um suporte para as minhas unidades e para todas as outras, um suporte para o diretor da unidade. Então se você é um empresário que quer ter escola, dificilmente o cara quer abrir, quer viver o problema da unidade, né? Não tem paciência para lidar com aqueles problemas característicos de uma escola. Da mãe, do grupo de mães, né? Grupo do Zap de mães. O grupo de mães. É o terror de toda gestora, toda escola é o grupo do Zap. Então, o empresário, quando ele vem, ele não quer se envolver com isso. Aí
o nosso olhar é todo para o DRE, todo para processos e margens, eficiência e esse sentido. E ele não quer operar. Então, assim, ok, a gente vai... Aí ele fala, pô, mas funciona? Eu falo, funciona na minha. Eu sou o empresário hoje que não estou lá na escola abrindo, fechando, e eu vou implantar o modelo que estão nas minhas escolas. Então você tem diretores que você treina e o cara quer comprar uma franquia. Aí você diz, olha, eu tenho esse cara pronto para ser o gestor da sua unidade. Entendi. E ele vai ser CLT daquela unidade, tem nada comigo. Entendi. Tá? E tem professores, né, no caso da Barra que você citou, o Luiz Felipe, professor de matemática, Ana Paula, né, professora de português, e decidiram abrir uma escola. E aí, no caso, eles optaram por ela ser a diretora. Então, a gente, às vezes, o professor não tem a característica de um diretor, então a gente fala abertamente, olha, você quer ter uma escola, ok, mas para diretor você não funciona, porque precisa ter essas habilidades que você não tem. É melhor a gente contratar alguém e deixar você ali na retaguarda para poder tomar as decisões, mas botar alguém de frente, porque tem que ter um perfil para conversar com o pai, com o professor, com o aluno, algumas características de gestão que às vezes o professor não tem. Então a gente encontrou isso no franqueado da Barra, que foi a própria franqueada, era uma família, né? O marido e a esposa, professores, querem ter uma escola. E aí ele ficou mais com a parte administrativa, financeira, e ela assumiu a gestão ali do dia a dia, do acolhimento com o pai. Eu acho que é um modelo que roda muito bem, assim, quando tem uma escola com característica familiar, eu acho que... A gente já tem hoje franquias vendidas que vão começar a operar, que o franqueado ele tem Maple Bear, ele comprou força máxima, ele não vai operar nenhuma. Ele não quer operar nenhuma. Ele tem o propósito de investir na educação. Entendi. E aí quem tem que fazer isso funcionar sou eu para ele, garantindo, né, tudo aquilo que a gente prometeu de funcionamento, de propaganda, de marca, treinamento comercial. E aí o que eu dou para ele são relatórios de conformidade e não conformidade. Né? Já chegou quando eu falo assim, olha, esse diretor eu não consigo desenvolver ele. Eu acho que é mais fácil a gente desligar ele e a gente contratar outro diretor, porque com esse aí eu não vou conseguir trabalhar. E foi feito um desligamento. Isso que eu ia perguntar, tem essa auditoria de vocês, tem essa rodar, essa gestão também fora das unidades? Visitas agendadas, visitas não agendadas. Tem visitas marcadas e tal. Visita agendada, tem visita não agendada, tem relatório de conformidade, não conformidade. Né? Então, tem cliente oculto? Sempre a história que você... Sim, o cliente oculto. Sempre tem, porque, enfim, para você poder garantir ali na essência, né? E a gente vai e olha o uniforme dos alunos, tem poucos alunos com uniforme, aí a gente explica... Uniforme à venda de vocês também? Direto. Isso, a gente vende para a unidade, vende para o aluno. E sai sempre numa produção única. Então sai direto da fábrica, a tiragem grande já chega direto nas unidades. Cada unidade faz seu pedido, sai da fábrica direto para eles. Entendi. Aí a gente consegue baratear, então tem alguns processos que ajudam. Né? Mas assim, no final das contas, qual é o nosso desafio como franquia? Que a decisão final é do franqueador. Ele que está lá com o diretor, né? Ele já teve caso assim, mas o diretor é meu amigo, o diretor é da minha confiança. Eu falei assim, cara, mas ele não funciona. E ele não demitir no primeiro momento, e aí ele começa a perceber que algumas coisas não funcionam, eu começo a mostrar, olha, não está funcionando isso, o diretor não está fazendo, mas a decisão final é dele, o CNPJ é dele. Né? Enquanto o que eu posso fazer se não estiver em conformidade, é aplicar a multa. Mas às vezes não se trata de conformidade ou não, é de performance. O diretor atende 10 pais e não matricula. Sim. Ele não está tendo. E eu treino e não desenrolo. O cara não tem um perfil. Né? Então assim, ou a gente treina alguém lá para fazer, né? Mas aí mas o cara que quer fazer, ele quer puxar para ele. Então são desafios do dia a dia que no final das contas a gente atua mais como consultor e orienta o franqueado. Você está com esse problema, eu oriento fazer dessa forma.
Se for algo que está agredindo, né, ao nosso contrato, à nossa comunicação, a gente atua de maneira, né, primeiro corretiva ali e depois punitiva. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jonathan. Você com uma rede e que quer expandir, como é que você lida com o binômio crescimento e qualidade? Que é um desafio, né? Todo mundo fala isso, né? Ou quando cresce, perde a qualidade. perde a qualidade. Eu ia falar isso agora, que eu ia perguntar para ele o seguinte: eu venho acompanhando alguns grupos, né? Acaba que, como eu frequento muito esses lugares de network, que a gente bate papo, que a gente conhece as pessoas, eu conheço alguns donos de grupos e a gente bate papo e a gente troca. O que eu percebo do Força Máxima, tá? O que eu acho que eu quero escutar deles. E aí lá vem, hein? Cara, é assim, e a gente fez parte também de outros grupos que cresceram muito rápido, foi fazendo, e eu vejo que você tá vindo de forma orgânica, né? O teu crescimento, o primeiro Força Máxima foi ano? 2008. 2023, 15 anos, 14 unidades. Então, assim, o primeiro Força Máxima, 2008, então a gente está falando de 14 unidades. Uhum. E aí a gente vê grupos aí que em 2, 3 anos aumentaram 20, 30, 40 e não tem qualidade. Não consegue dar conta, eu acho, desse Tendo passado por uma pandemia, né? Esse pequeno detalhe. Exatamente. Porque é uma roldana, né? É um mecanismo que, assim, o que funciona bem aqui vai ter que funcionar bem aqui, vai ter que funcionar bem aqui. Pode não ser perfeito, mas vai ter que funcionar bem, porque senão é o teu nome que vai caindo. E não adianta o gestor ser brilhante numa unidade e aquele outro não funcionar e levar a unidade pro buraco, né? Entre outros, ou então você não conseguir pagar funcionário, você não conseguir entregar material, entregar uniforme, porque aí a balança ela não fica equilibrada, né? Sim. Então eu acredito, eu aqui leiga, acompanhando Força Máxima, vejo que esse crescimento orgânico é proposital, não é proposital? Não é. Por mim, cresceria muito mais rápido. Mais rápido. Sempre. Então eu tô falando besteira. Não. Assim, vamos lá. O fato de... Por que eu tô te dizendo isso? Já fui em escolas de grupos que estão 30 unidades, não sei o que unidade. Aí você vai numa escola que tá toda bonitinha lá, tal, não sei o que, e você vai em outra escola e aí tá lá, tá no meio do caminho, tá uma sala que não terminou, tá aluno sem uniforme, o gestor não tá na unidade para te atender. Então, assim, eu percebo que essa expansão muito rápida acaba que ela desorganiza, né? Ela fica desorganizada a modo que você precisa que rode tudo certinho, tudo alinhado, sabe? É muito melhor hoje, a minha visão. Você juntar, é muito mais fácil você juntar 14 líderes, 14 gestores para fazer um alinhamento do que você juntar 42, você juntar 50, 60. Assim, a gente queria ter crescido mais rápido, mas assim, a gente não entende que foi pro nosso bem. Talvez. Eu acho. Quando fala assim, querer. Claro. A gente queria ter 500 unidades. Cresce e depois arruma. Geralmente é isso que todo mundo fala. Cresce e depois arruma. Mas aí o negócio é arrumar, né? Voltar pra arrumar. Tem gente que deixa de mão para arrumar, né? Então, assim, hoje o que a gente faz? Bom, eu fiz meu mestrado, né, focando depois em gestão, fiz o mestrado em gestão e especializei em cultura. Então, hoje o que a gente fala, o jeito Força Máxima de ensinar, nada mais é do que a consolidação de uma cultura. Então, quando a gente abriu agora a Taquara, e eu levo 15 professores, 10 professores que já são atuantes a longo prazo dentro do Força Máxima e levo para lá, eles acabam multiplicando. Imersos na cultura do Força Máxima. Isso. Se eu abro 5 unidades, eu vou ter menos multiplicadores em cada unidade. Então, assim, por que deu certo? Porque eu acredito que, como a nossa abertura não foi na velocidade que a gente queria, né? Foi 1, 2. A gente, no máximo, abriu 2. Né? Teve ano que a gente abriu 2. E aí a gente fala, poxa, eu consigo pegar o grupo de professores que eu tenho e consigo
avançar, levar aquele grupinho para lá, para eles serem multiplicadores. Agora com 14, finalizando esse ano, olha o meu universo de professores. Então assim, a partir de agora eu consigo crescer mais rápido sem perder qualidade. Mas no início, com 1 a 2 escolas, quando você cresce o dobro, você não consegue. Agora, me veio a curiosidade. Como é que é o processo de expansão de vocês? Vocês mudam, compram a escola, ou vocês começam em pontos que não são escola hoje? Cara, hoje nossa vontade é não comprar escola nenhuma. Hoje Por causa da cultura, né? Isso, a gente assim, hoje o que a gente procura? Sim. A gente tem marketing rolando, procurando empresários, investidores que querem investir em educação. Uhum. E você começa no formato Greenfield, que é do zero. Uhum. Faculdade que está ociosa durante o dia, às vezes. Hoje em dia tem poucos donos de faculdade, assim, pelo Brasil tem mais. Assim, no Rio, olhando no Rio, tem poucas faculdades. O cara é dono, tem 2, 3 cursos, só funciona à noite, durante o dia ele fica com aquele espaço ocioso, que hoje, para ter colégio, né, é difícil você ter esse imóvel. Então a gente também procura faculdades que estejam inoperantes ou que estejam, né, com capacidade ociosa, né? Capacidade ociosa. E assim, virada de bandeira. A virada de bandeira é o que a gente menos faz. É o pior cenário, né? É o que mais traz confusão. Por causa da cultura, né? Por causa da cultura. Porque você vai chegar numa escola de 20 anos que só está procurando a gente porque não está tendo um bom... Está com problema. Está com algum problema. Não vou nem falar que é ou alguns. Ou alguns, ou todos. Ou muitos. Não vou ou nem todos. falar do financeiro, porque de cara, né, a maioria das escolas antigas que tinham gestores que eram professores não deram atenção para o financeiro e ao longo dos anos, por não conhecer, né, criaram um passivo que fica difícil trabalhar. Mas, então quando vem buscar a gente analisa, mas não é todos que a gente consegue botar. Dessas 14 unidades, quantas foram viradas de bandeira? A gente teve uma agora, Jardim Metrópolis, né, que fica entre Caxias e São João. Então, a gente aceitou uma gestora bem cuidadosa. Né, porque nem sempre é problema, às vezes a pessoa só quer ter um suporte, né? Força da marca. Abrir um concorrente lá, de rede, num bairro, colocando o preço mais baixo que ela. E aí, como é que o Colégio X, que é a rede, que é a prova, que faz, tá R$380? Eu fico indignado, tá? Eu fico indignado quando uma colégio de rede bota abaixo de R$600. Para mim, eu acho que hoje, não fecha conta. Nas contas que eu vejo, para você ter, né, professor CLT, com todos os seus impostos em dia, menos do que R$600 você vai passar sufoco. Você vai ter que economizar no imposto, numa folha, em alguma coisa. E aí você não entrega. Numa formalização para poder fechar a conta. E isso tira a paz do empresário, né? Abre porta para um monte de dificuldade. Então, assim, hoje o nosso plano de expansão é sempre buscando mercados que a gente consiga colocar acima de R$700 de mensalidade. Então, hoje eu não olho para locais que não cabe uma escola, né? Às vezes cabe, mas pela concorrência está tão disseminada na faixa dos R$400, eu não entro. Preço é posicionamento, né? Entendeu? Então, assim, eu não entro. E sabe o que acontece? Grupos que estão pegando muitas escolas desesperadas, eles acabam que prometem muita coisa para aquelas famílias que estão lá. E aí compra a mensalidade, compra tudo. E aí coloca o ticket médio lá embaixo para poder manter aquelas famílias. E aí joga muito ruim com as escolas que estão em volta. Isso. Porque acaba que, tipo assim, você fica com um padrão, né, diferente. E que não... O que acontece? Hoje a gente recebe muito gestor que quer virar a força máxima, mas na cabeça dele, ele acha e ele acredita fielmente que se ele colocar a placa na frente, força máxima, vai trazer aluno. E não é isso. Não é a marca que vai trazer o aluno. É todo um processo. A marca chama atenção. Isso, entendeu? Mas assim, vou fazer só a fachada. Esse cara, você vai fazer só a fachada. O aluno vai entrar aqui, ele vai ver toda uma comunicação, né, externa. Talvez ele já tenha visitado outra escola, outro força máxima, ou algum conhecido dele que já foi.
Quando ele entrar aqui, ele vai falar, não, isso aqui não é de verdade, não. Esse aqui não é um força máxima de verdade. É essa expressão que ele vai falar se você quiser comprar somente a fachada. Então, assim, não acredito nisso. Mas eu poderia ter 50 força máxima no sistema de fachada. De assim, licenciei a marca. Não estou preocupado com o preço que o cara vai trabalhar. Vai usar só teu material e o teu nome. Aí eu vendo material. Aí eu falo, não, adota o meu material. Eu tenho esse modelo. Você vai ser uma escola parceira. Vai ter algum apoio do grupo Força Máxima, não na sua integralidade, porque para ter tudo que a gente faz tem que virar Força Máxima. Então, o sistema de gestão é próprio. Tem relatórios que eu criei, um KPI que eu acho importante, que eu sento com o franqueado e vou debater aquilo. Que num outro sistema de gestão, né, qualquer outro do mercado, não vai ter aquele relatório, não vai ter aquele olhar. Então, um pouco da fórmula, né, de como o Força Máxima funciona, tem muita coisa interna. E para a escola parceira, eu não vendo o sistema de gestão e não deixo usar o sistema de gestão. É algo que é nosso, é da Força Máxima, entendeu? Então, ranqueamento, tesouro. A forma que a gente vai avaliar a turma, controle de reunião individual de aluno, com baixo desempenho, com alto desempenho, tudo isso pelo sistema a gente consegue controlar e gerar KPI. Entendi. Pesquisa de satisfação. NPS a gente faz sempre com o pai 360. A gente faz com o franqueado, com a franqueadora, né? Os professores com a franqueadora, todo o serviço que a gente entrega. A gente tem a Academia Força Máxima, que é uma formação continuada para professores. Legal. Só o professor Força Máxima tem, né? Então, assim, a gente dá premiação, porque assim, não é obrigatório. Uma que o professor não é meu, o professor é teu, tu é franqueado, teu professor está lá e a gente está fornecendo encontros, conteúdo para ele ali, para ele consumir. Ele pode não consumir, mas o engajamento do professor a gente acaba devolvendo em forma de incentivo, de curso que a gente paga. A gente agora deu curso de inteligência artificial para os professores que mais acessaram os conteúdos, que mais consumiram os conteúdos. Então a gente tem um pouco disso, né? Então é isso, acho que a gente vai conseguindo, né, levar o nosso jeito com esses pequenos atributos, né, que a gente consegue colocar dentro do Força. Jonathan, pode falar, pode desculpa. Não, eu vou finalizar. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade são uma pergunta em 3. A história mais engraçada ao longo desses anos, a história mais difícil e o melhor testemunho. A escola mais engraçada, eu acho que se eu contando agora assim, fica até feio. Eu lá, né, unidade recém-aberta em São João de Meriti, era uma unidade... Lá no início, primeiro ano, acho que uma das primeiras reuniões, e a gente, era um prédio comercial, não tinha quadro, a gente levava os alunos, olha só, não sei nem como é que deu certo isso, né? Porque a gente não tinha quadro, então a gente descia com os alunos, tinha uma van que parava na porta, a gente levava para a quadra, fazia educação física, os alunos tomavam banho, voltavam com os alunos. E esse prédio não era um prédio preparado para ser escola, mas em 2008 não tinha ainda a legislação não era tão assim, apesar que tinha elevador e tal, mas, bom, no incêndio, não tendo elevador, a escada não era muito larga. E um pai, numa reunião de pais votados, assim, né, primeira reunião, vocês têm algum programa de evacuação, né, dos alunos, caso haja um incêndio e tal? E eu, assim, meio sem saber, sem experiência, falei assim, pai, eu acho que intuitivamente a gente vai sair correndo. Faz total sentido, né? Olha, intuitivamente. Não, mas olha, intuitivamente, eu acho que todos os alunos, professor, vai todo mundo sair o mais rápido possível do prédio. E todo mundo começou a rir, não? Não, assim, eu não lembro de ter sido tão absurdo. Na época não foi. O pai ouviu e falou assim, gostei. Assim, pelo que eu me lembro, alguns riram e tal, deu aquele burburinho.
passou. Mas e hoje, Jonathan? Tem treinamento de Assim, hoje a gente não tem um prédio com aquele formato. Hoje a gente tem, assim, hoje tem playbooks, tem um monte de coisa. Nem seria possível, né? Hoje a gente tem uma legislação que é escada, é acessibilidade, tem laudo de acessibilidade para você legalizar, tem que ter. Então, assim, hoje facilita, né? E a gente tem os treinamentos, inclusive de primeiros socorros, enfim. Mas naquela época não tinha. não tinha mesmo. Naquela época, na verdade, eu nem sabia se era obrigatório ou não. Sei que eu não tinha. Sei que depois que você vai amadurecendo, né? Você vai crescendo, vai começar a ter mais cuidado. Então isso eu acho que foi engraçado. Essa fala fica até hoje, assim, quando eu digo, vamos fazer igual o Jonathan lá naquela vamos sair correndo. Intuitivamente saímos correndo. Então essa foi engraçada. A triste mesmo, foi assim, no meio da pandemia, 2020, assim, julho. Então assim, já era um ano complicado para todos nós, educadores. E a gente teve uma denúncia muito forte de assédio de professores que assediavam alunas. Caramba. Cara, e foi forte. Que difícil. Uma onda. Assim, já tinha ocorrido em outras redes antes da nossa. Em 19 já tinha ocorrido uma grande rede do Rio também, com colégios tradicionais de santo, né, que a gente fala de santos. E a gente passou ileso. Falei, então, graças a Deus. Tranquilo, os professores, né? Cara, e aí começou a ter burburinho, e aí eu fui, era Twitter, né? A rede do ódio que a gente chama. A rede do ódio, Twitter é a rede do ódio. E começou a ter aqueles indícios. Eu falei assim, cara, eu vou cortar esse mal pela raiz. Eu botei a cara lá no Twitter e falei assim, tá, então vamos lá. A gente está criando um canal aqui. Se você tem realmente alguma denúncia, faça de maneira formalizada, com provas, que a gente vai agir. Agora, se for conversa fiada, eu não quero conversa fiada. Então eu fui assim. Fui curto e grosso. Grosso. Por quê? Porque fica aquele negócio de tem, tu nunca sabe quem olhou, falou, tá passando pano, tá fazendo vista. Eu acho que deve ter sido a melhor coisa, porque realmente eu acho que não existe vestígio disso. E aí veio. Eita. Veio forte. E aí eu mandei uns 15 professores embora, dentre alguns professores fundadores lá de 2000. Meu Deus, que difícil. Muito difícil, amigos. Que difícil. Com a família. Meu escola ali, Deus. Aquele primeiro grupo de professores é mais chegado, né? Caramba. Então ali, sabe? Mas não havia outra coisa a ser feita? Não tinha, não concordo com isso, né? Não faz parte da minha índole. Um monte de profissional sério trabalhando para, não vou falar meia dúzia, porque eram 15, né? Então, matematicamente, mais que meia dúzia. Uma dúzia. Assim, quando a gente olha, né, para o universo de professores que a gente tinha, acho que foi até pouco. Sim. Mas, enfim, a gente foi, e a gente até foi parar na mídia mesmo. Assim, eu não sei agora qual é o nome do programa da Record que a gente foi. Eu fui entrevistado, eu falei. Não falei o nome dos professores, mas falei, aconteceu, tá aí, foi compartilhado, né, prints de conversa, áudios. Então foi assim, muito duro, foi um golpe duro pra gente. Mas assim, eu acho que a forma da gente se posicionar de maneira aberta, não serviu de exemplo, né? Não escondendo, demitindo mesmo os professores, todos. E a partir daí, tendo esse canal aberto. Eu acho que eu ia perguntar, e agora tem um cuidado de prevenção com isso? Tem. É aquilo, né? A gente começou sendo professor. E não sendo hipócrita, era algo que nos anos 90, nos anos 80 era comum. Não vou falar que era normal, porque. Não é normal, mas é comum. Porque assim, desde cedo eu dando aula, eu não concordava, eu ficava irritado com esse tipo de postura de professores. Mas assim, em sala de professores, enquanto eu dava aula, era comum ter isso. Tem um relato. Então, quando a gente abre a escola já em 2008, já estava assim, deixando de ser normal, já estava começando a ser problemático. Mas em 2020, teve assim, relatos de lá de 2009, 2010. Caramba! A gente não perdoou o tempo, a gente não perdoou, mas isso foi em 2010, não. Mesmo o professor ter cometido aquilo somente em 2010, a gente fez o desligamento de maneira dura.
Parabéns. E foi isso que aconteceu. Parabéns, então, Parabéns, a velho. gente botou a cara, ninguém Eu pode imagino que tenha falar. sido muito difícil Foi para você. difícil pra mim, Não só do ponto de vista como gestor, dono, tudo, mas as relações, né, cara? As amizades. Porque você tá ali lidando com uma pessoa. Eu lembro uma vez que eu conheci o exemplo que eu vou usar é horroroso, mas eu conheci uma pessoa que conhecia o goleiro Bruno. E aí ele disse: eu visitava o goleiro Bruno. O Bruno, né? Ele chamava de. Eu visitava o Bruno. E quando eu ouvi aquilo ali, falei, cara, o cara é um assassino. Aí ele disse: ele errou, mas ele era meu amigo. Então eu não quis deixar de conviver com ele, e eu dava força para ele, não passando pano pro que ele fez. E eu fico imaginando, porque se você tem professores fundadores, havia uma relação até de amizade, de frequentar a casa, de família, e você saber, e a mulher dele saber, E foi ruim. Imagina. Abalou lá o casamento Do cara, imagina. Tipo, Inevitável, né? no meio da pandemia, o cara sendo mandado embora, No meio mundial, como é que é um mundial de vazando, como é que a mulher dele não vai ficar sabendo? Sim. Né? E, enfim. Cara, parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem, pelo posicionamento. Não dá mais. Esse tipo de coisa aí tem que ser intolerável. Não dá pra tolerar mais. Isso não, eu acho que não. Não, aí depois não. Não Aí tem depois resíduos disso. Aí depois qualquer coisa que acontece, a gente já vai pra cima, já levanta, já pula, já. Ó, é sério, vambora. E assim, eu acho que foi quando esses professores que eram muito amigos, muito achegados, foram mandados embora, eu acho que ficou um recado pra quem... Sim. Ficou, claro. Pô, nem o cara que era amigo dele... pô, Não aliviou ninguém, né? o Jonathan foi padrinho de casamento do cara e não segurou. Assim, o negócio hoje tem tantas famílias envolvidas que ele tá acima Sim. do De que qualquer eu quero, coisa, claro. enfim, a gente tem E você tem filhos, né, cara? 2 filhos, 2 meninos. E qual é o exemplo que eu vou Que poderia, deixar? não, e poderia ser com eles, né? Apesar de não ser menina, né? Assim, mas meu sócio tem menina, poderia ser, e aí? Né? Então é complicado. E a história, o melhor testemunho. Testemunho? É. Cara, eu vou falar de fé, né? Então fale. Ali que a gente já nem gosta disso. Já nem gosta disso. Já nem gosta. Pra quem não sabe, a gente tá numa igreja, né? A gente tá na Igreja Presbiteriana Livres, que, graças ao conselho, abriu essa oportunidade para a Fabi fazer aqui o podcast Café e Educação, que podia ser com a fé e com a educação. Então vamos lá. Bom, a vida de empreendedor não é fácil, né? Então vários momentos ali a gente com muita dificuldade financeira, porque sendo professor, abrir uma escola, então sem conhecimento, inevitavelmente a gente fez conta errada, a obra custa mais caro. Sempre custa mais caro. Assim, o primeiro testemunho, que eu acho que é o que mais me marcou, né? A gente, depois desse primeiro, a gente teve vários outros, né? Vários momentos difíceis que a gente não vê saída e do nada aparece. E a gente sabe que não é do nada, é o carinho de Deus. Deus Pai conosco ali, Ele tratando como filho e pai mesmo, cuidando da gente na nossa dor, né? Então, assim, logo no primeiro momento, a gente tinha que finalizar a obra para inaugurar. Então foi assim. Qual unidade? São João. A primeira. Foi a primeira. Foi logo a primeira, assim, pra falar assim, pô, tô contigo. E assim, eu já evangélico, né, eu me batizei em 2009, então abri em 2008 a escola, então estava ali no início da caminhada. Meus pais são católicos, né, casei na igreja católica em 2007, e aí aceitei a Jesus e minha esposa também no encontro de casais da Igreja Batista Peniel, da Ilha do Governador, Projeto Real, e depois passamos a trabalhar com casais, inclusive. Então ali no início da caminhada, a gente naquela dificuldade, pô, é vontade de Deus, não é vontade de Deus, mas agora já fui, e tá lá, e fazendo prova com Deus, aquela coisa toda, a obra não ia fechar, a gente não tinha dinheiro para fechar a obra, eu já tinha pego dinheiro emprestado com a minha mãe, tinha gastado cheque especial, meus sócios com irmão, com mãe também, com cheque especial também, com empréstimo, já não tinha mais empréstimo para fazer. E aí, cara, a gente pensava assim, sabe, um último finalzinho ali. Um fôlego. Um fôlego final pra gente inaugurar a unidade e vencer aquela arrebentação. Né? E aí eu estava indo para a unidade, a gente acabava de dar aula, e ia para a unidade no final do dia para ver a obra e ajudar na obra também. A gente ficava até 10, 11 horas da noite
ajudando bem ali o na que é obra. isso. Nem sabemos o Pra que é isso, né? poder- Não. Hoje na minha sala tem um quadro atrás de mim que mostra lá todas as luminárias, né, embutidas. Fui eu que cortei o gesso com tipo, quase cortei. Né, É engenheiro que mete a mão na obra. Tá pensando o quê? Tá de brincadeira não, meu Vou irmão. falar que não ajudou sim, mas enfim, essa parte assim de peão mesmo, de botar a mão, tu não vê na faculdade de engenharia. Mas enfim, fui. Não é engenheiro que tem medo de choque, não, pô. Isso. E aí eu indo, né, pra unidade sem saber, pô, vou encontrar agora o pessoal da obra, não tenho o que falar pra eles, cara, eu acho que eles vão abandonar a obra e não tem. E tava ali no final do dia, cara, a gerente do Santander me ligou, gerente do meu banco, Jonathan, fiquei sabendo que você tá abrindo escola, tô vendo aqui que você já tá usando teu limite, cara, eu tô com uma condição aqui especial pra você, pra fazer uma renegociação. Cara, você me dando ok, eu te mando a documentação aqui por e-mail, você assina, amanhã o dinheiro tá na conta. Eita, Eita. Aí eu misericórdia. isso no caminho, cara. Aham. Eu parei ali num posto, antes de São João, tem um posto BR ali, chegando na linha vermelha. Eu parei ali no posto só para dar uma respirada, para entender ali, finalizar com ela os detalhes que eu tinha saído do Futuro VIP de Caxias, peguei a linha vermelha ali, da linha vermelha até a Dutra foi a ligação. Essa ligação. E ali eu entendi, pô, então é para ir, porque ele poderia bloquear ali, né? E assim, o empréstimo nunca é tão bom, né? Mas no momento que eu tava, Não, aquilo foi maravilhoso, né? muita gente, se não tivesse isso, talvez eu Não estivesse aqui agora. contando essa história. Então passamos aquele momento, fiz o empréstimo, caiu. Prometi todo mundo que na sexta-feira eu ia pagar. Na sexta-feira eu já estava com dinheiro, paguei todo mundo na sexta-feira. Legal. A obra finalizou, a gente inaugurou. E pagou o empréstimo. Pagamos aquele sim. Aquele sim. Aquele sim. Aquele sim. Não, que hoje, Não é que não tem nenhum boleto ainda pra pagar, não, mas aquele pagou. Aí, Santander. Legal, muito bom. Muito legal. É muito bom escutar isso. E assim, parabéns de verdade. Eu sou sua admiradora. Faço questão aí de ir pelo terceiro ano no Educativa. E aqui tá vendo? A gente tá. Hoje foi reunião de educativa. Toda semana, quarta-feira, de manhã, é reunião de educativa. Eu acho que eu acompanho alguns dos seus pupilos lá, né? Adoro a Jaque, adoro as coisas que ela fala, que ela produz. Então isso a gente vê que é matéria-prima saindo do Força Máxima, sabe? É esse teu cuidado com o professor. Não é à toa que essa história está acontecendo na tua vida. Não é à toa, acredito sim, pela fé também. Pra quem não sabe, o Jonathan é pastor da Assembleia de Deus. Ministério Shekinah, Legal. Primavera, pastor Legal. auxiliar. Legal. Mando um abraço aqui pro meu pastor Valdenito Santos Alves, meu pastor presidente. Legal. E as ovelhas ele lá. deu a honra de eu batizar minha mãe. Minha mãe Maneiro. aceitou Jesus lá na igreja. Legal. Ele quis batizar, então Ai, já que batizei legal. meu filho. E agora Onde é a igreja? É em Jardim Primavera mesmo. Legal, Jardim Primavera. Legal, legal. E esse teu cuidado com as pessoas, com os professores, de fomentar a educação, que eu falo, é de forma admirável que isso acontece no Rio de Janeiro. Vocês estão de parabéns, vocês estão nadando numa corrente, porque e vale lembrar o seguinte, acontecia no Rio de Janeiro sim, mas não era movido por um grupo escolar, era movido por empreendedores de produtos de educação. Na verdade era pimpão, né, não sei, vários produtos de educação que se juntavam e promoviam os congressos, né? E não, agora a gente tem que ficar correndo atrás dele. Então, assim, a reunião foi como que a gente consegue falar com eles para eles virem aqui fazer a exposição para que nos possibilite, né, alugar, porque é tudo muito caro. Né? Galera, por favor, o Rio de Janeiro precisa de congresso. A gente gosta disso. Quer vender para colégio? Vamos lá. Fala comigo. E parabéns e obrigada por ter aceitado esse convite, né? A gente quer cada vez mais trazer gestor aqui, porque cada um tem a sua história, a gente respeita pra caramba. O Rio é muito grande, então tem espaço para todo mundo. Quando a gente está no mesmo propósito, não é concorrente, isso né? aí. O propósito, a gente está ali também educando, vamos pra cima. É isso aí. E quem quer expor lá, como é que faz? Fala comigo.
Como é que fala com o Jonathan? Como é que te acha, Jonathan? Fala aí. Manda mensagem lá no direct, eu acho que o Instagram é o mais rápido. Qual é o teu Instagram? Fala pro pessoal aí. Jonathan.Pachner. Jonathan com JHONATHN.Pachner. P-A-C-H-E. Vai lá no direct e chama que a gente participa aqui. E também quem quiser aí empreender na educação também. Quer ter um Força Máxima? Chama lá também. Que... E se vier pelo Café Educação, bota lá o cupom, que tem o cupom da Fabi, que tem um desconto na taxa de franquia e nos royalties mensais. Eu queria agradecer esses mimos aqui lindos, né? Café Educação, as canequinhas da minha amiga, que mandou aí entregar aqui. Muito legal. Muito legal. Trevo Presentes também, tá lá no Instagram. Quem quiser, e quem fez essa arte aqui foi o Thiago. Que tá ali. Pro. Como é que é, Thiago? Carral Pro. Da Carral Pro. Se você também quiser fazer seu podcast, procura Carral. Como é que é lá o Instagram da Carral? Bota o seu, Thiago com THIAGO, Thiago Mota. Thiago Maia. Sem ponto, sem nada. Thiago Maia. @Thiago Maia. Então fala de novo, que pra gente poder entender. Vamos lá. Underline. Thiago Maia underline. Com TH. Se quiser fazer seu podcast, o Thiago tem uma mega estrutura internacional. Se quiser fazer sua caneca, o Thiago também. Exato. Ele vai até você. Se quiser fazer na sua empresa o seu podcast, ele faz. Se quiser fazer aqui, também faz. O Thiago faz tudo. Isso. Aqui a gente faz tudo. Exato. E obrigada também, Alexia Assis. Tô aqui. Porque tá aqui. Tô aqui. Porque fui o criador. O privilégio foi meu. Nome, tá? Fui eu? Foi você. Eu tenho que cobrar royalties. Pô, tu não pode dar um papinho de confiança. Não pode. Foi o criador desse, me deu de presente aí esse nome e a gente tá aí nessa A gente tá aqui para poder ajudar. Exatamente, Sempre. pra gente poder conversar com um monte de gestor aí. Muito obrigada. Vou deixar agora o Jonathan se despedir de vocês, porque na nossa cara vocês já estão, né, já cansados de ver. Jonathan, olha que ele, olha, Thiago. Aí se despeça. E muito obrigado e sucesso, muito sucesso com Força Máxima, que a gente te apoia e a gente quer muita coisa boa por aí. E quando tiver novidade, vem aqui de novo. Perfeito. Gente, obrigado aí pela paciência de ter assistido até agora. Desejo a todos vocês, gestores, todos vocês que estão envolvidos nesse cenário de educação, que a gente possa sempre entregar o melhor, dia após dia. Acho que isso que faz a diferença. A gente está vivendo o mesmo propósito, nós não somos concorrentes, eu posso aprender com você com a gente aqui. E é isso que eu desejo a todos vocês, tá bom? Prosperidade e paz. Amém. Um beijo, gente. Tchau, tchau.